Olá, bom dia. Comecei meu vídeo hoje colocando a estampa da camisa que eu tô vestida. E a vida é tão rara, é algo que em geral, eu que estou aqui fazendo uma série sobre superdotação e altas habilidades, é um questionamento muito comum entre as pessoas que têm hipersensibilidade, em pessoas que vêm com um cérebro que pensa a vida. E a gente está vivendo um cenário tão complicado que às vezes a gente perde vida com coisa muito sem importância. Então eu faço parte de um grupo hoje, lá no Inodap, que é o instituto que trabalha essa questão da superdotação. E nesse grupo, que é uma cerca de 15, somos todos adultos superdotados, com pareceres de superdotados, e a gente está se reunindo uma vez por semana para a gente trocar as nossas sensações, porque eu já falei aqui algumas vezes que não é uma coisa fácil quando a gente descobre adulta tardiamente. E é o foco de todos os vídeos que eu tenho produzido. Como é que é essa questão da superdotação tardia? Então, a vida é tão rara, é uma coisa bastante comum, né? Quando se lê a literatura de superdotação. Até as crianças pequenininhas, superdotadas, já fazem questionamentos dessa natureza. Então, eu fico pensando, né? Como é que a gente vai crescendo, tendo essa percepção sensível da vida, e a gente vai lidando com a vida tão árida. A gente tem passado momentos no mundo tão difíceis que parece que são até incompatíveis com 2025. Então, eu estou aqui hoje não mais explicando como eu venho fazendo, mas fazendo uma reflexão sobre isso. Levantei muito reflexiva sobre isso, porque por causa de coisas pequenas a gente perde vida. E ao mesmo tempo, quando a gente pensa no sistema macro, a nível mundial, a gente vê que tem um conjunto de lideranças no sistema mundial que também trabalham no sentido anti-vida. E quando tem essa reunião, que tem sido às terças-feiras, cada um tem um questionamento. É muito interessante como os meus parceiros de grupo, cada um traz uma questão. Mas a maior parte de nós tem uma coisa muito em comum, que é a estranheza com que não é saudável, que é uma estranheza com que não é humano, que é uma estranheza com a insensibilidade da maior parte das pessoas. Essa talvez seja a característica da superdotação que é mais dolorosa em nós. A gente ter essa visão, né? A gente ter essa percepção e a gente ter essa sensação de que as coisas poderiam ser completamente diferentes, humanamente diferentes, se as pessoas se apropriassem da sua humanidade, né? E o superdotado, que já nasce com essa constituição, que já vai ter por si próprio uma visão de vida um pouco diferente pelo fato de ser mais profundo, de sair do mecânico do cotidiano e questionar a vida, também é algo que todo o resto de uma população que não tem superdotação pode e deveria ser provocado a refletir, né? Que nós somos seres humanos
num planeta, que tudo está interligado com tudo, e quanto que seria talvez a maior frente de luta a gente ter o desafio de fazer que tudo isso, humanos e o planeta no qual ocupamos, a gente pudesse ter como objetivo de jornada a harmonização. Então, assim, quando a gente se vê tão em minoria fazendo isso, em alguns momentos é bastante difícil. E uma das coisas que o grupo lá, de certa forma, proporciona para nós, que a gente chegou tarde lá, sabendo dessa nossa característica, é que, ó, ai, não sou só eu que sinto isso. Não sou só eu que me aflijo. Como eu sou psicóloga há 40 anos, escutando as pessoas e suas histórias, eu sempre disse o seguinte: eu sempre tive necessidade de trabalhar também no coletivo. Então, eu atendo individual, mas eu sempre fiz outras atividades profissionais no coletivo. Mas eu sempre disse o seguinte: eu quero conseguir atender até 80 anos, atendendo 80 anos, porque dentro do consultório eu tenho um micro-retrato do mundo, a partir das histórias que os meus pacientes trazem. Então, os meus pacientes, eles me curam também, porque eles trazem as suas questões e as questões que eles trazem me provocam questionamentos e reflexões importantes. E o que eu tinha observado, né, o quanto que tem um lado muito importante nessa questão da superdotação, porque a palavra não é adequada, mas quase chega a uma sensação como se a gente tivesse uma missão, sabe? De estar ajudando as outras pessoas a despertar para essa sutileza e para a fragilidade da vida. Como que a gente deixa o tempo passar, né, sem dar ao tempo o devido valor? Como que a gente deixa as relações humanas se denegrirem? Como que os seres humanos não conseguem entender a sua importância dentro de um macrosistema? Como que a gente hoje vive uma situação aonde com muita facilidade a gente abre a mão do outro? É uma sensação que nos angustia, sabe? A nós que temos essa sensibilidade. Então, às vezes, eu me pego olhando uma cena, eu falo, meu Deus, não é possível que esses seres humanos estão fazendo essas coisas. E aí eu fiz uma pergunta lá no grupo essa semana para a professora Maria Lúcia Sabatella, que é a que nos direciona lá no Instituto. Eu falei com ela, perguntei lá no grupo, se o superdotado tem por si e traz em si uma sensibilidade aos valores humanos, como que a gente vê personalidades, às vezes psicopáticas, altamente inteligentes, com atitudes assim que a gente olha e fala, não está dentro do senso comum. E aí ela respondeu que a superdotação ela é amoral, né? É uma condição interna que o ser humano traz, mas ela é destituída da moralidade. Então a moralidade é algo que tem que ser cuidado e trabalhado no ser humano para que ele possa construir internamente se ele quer ser um ser de construção ou se ele vai ser um ser de destruição. E entre ser um ser de construção e um ser de destruição, os fatores externos são fundamentais, né? Família, sociedade, a escola, a comunidade, a situação socioeconômica do país, do lugar que aquela pessoa vive. Então é por isso que às vezes a gente vê superdotados fazendo coisas extraordinárias, mas que são maléficas para ele próprio
e para a sociedade. Então, como também aqui eu estou tentando desconstruir a ideia de que ser superdotado é muito legal e maravilhoso, a gente não pode negar que é uma dádiva que a gente recebe e que nos coloca compromissados a dividir, a provocar, a levantar questões que muitas vezes trazem consequências para nós, mas, sobretudo, para a gente parar para pensar, sabe, o quanto que o ambiente externo, a sociedade, o social, a liderança política, os líderes, né, que certamente os líderes são todas pessoas com visão para ter chegado a esse lugar de liderança, são também responsáveis pela formação de um grupo de humanos da própria humanidade. Então hoje fica muito mais uma reflexão de alguém que recebeu a identificação de uma superdotação do que uma explicação. É uma coisa para mim assim que realmente eu não acho resposta para essa falta de cuidado com a vida humana. Então eu comecei e vou terminar com a camisa que eu estou vestida. Tá bem? A vida é tão rara. Vamos cuidar melhor dela. Tá ok? Até o próximo.